Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Valdério Rodrigues. E na aula de hoje eu trago para vocês a correção do nosso quinto simulado do nosso preparatório para o BIMAP, tá? O nosso preparatório são sempre seguido de 7 questões, sendo 2 questões para cada nível e uma questão bônus envolvendo todos os níveis, tá? Estamos na correção do nosso simulado 5. Se você ainda não participa do nosso grupo, o link do grupo vai ficar na descrição dessa aula, tanto do Telegram como do WhatsApp, tá? E se você quiser participar também da nossa plataforma de estudos, o link da plataforma vai ficar na descrição dessa aula, tá bom? Vamos agora à correção do nosso simulado 5. A primeira questão, que é a questão do nível 1, diz o seguinte, ó. O cubo foi montado a partir da planificação mostrada na figura. Aí tá aqui a figura mostrando a planificação. A soma dos números das faces desse cubo que tem uma aresta em comum com a face número 1 é. Então, pessoal, ele quer que você some todos os números das faces que tem uma face em contato, uma aresta em contato com a face número 1. Então, vamos supor que ao você montar esse cubo, você tem que ficar de olho nessa aresta aqui, ó. Então, pessoal, quando você montar esse cubo, você tem que ficar de olho nessa face aqui, a face de número 1. E você vai somar todas as faces que estão em contato com ela. Ao você somar, você vai perceber que esse 7 aqui, ó, ele vai ficar oposto a essa face número 1, tá? Ao você somar, você percebe isso. Imagine o 3 fechando, o 5 e o 11 fechando aqui. E o 9, ele vem para esse lado aqui, ó. Tá? E aí ele fecha também. E o 1, ele vai ficar lá em cima. Então, é mais ou menos isso, ó. Vou desenhar um cubo aqui. O cubo depende de onde você imagina que é a face da base, tá? Vamos supor que a face da base é essa face aqui. Vamos supor que esse lado aqui é o lado de baixo, tá bom? Então, pessoal, esse lado que eu acabei de pintar, vamos supor que o 7 está nele. Se o 7 está embaixo, que é esse 7 aqui, quem vai estar aqui em cima? Lógico, vai ser o número 1, tá bom? Então, o número 1 ele vai ficar nessa face de cima, tá, pessoal? E aí, você percebe que nas laterais vão ficar todos os números que retirando o 1 e o 7. Ou seja, quem é que vai ficar nas laterais? O 3, o 5, o 11 e o 9, tá bom? Então vamos supor que o 3 fique desse lado, o 5 desse, o 11 desse e o 9 desse. Só uma suposição, tá? O importante é que você vai saber que esses números ficam nas laterais. E todos eles vão ficar em contato com a face de número 1 que está em cima, tá bom? Então se você somar, vamos fazer a soma agora das faces. Se você somar o 3 mais o 5 mais o 11 e mais o 9, isso aqui vai dar um total de quanto? 3 mais 5 é 8. E 11 mais 9 é 20. Então, você somando 8 mais 20 vai dar um total de 28, que bate com o item da letra C. Vamos agora para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte, ó. Em quantas posições na figura há duas mãos direita em contato? Então, pessoal, ele quer saber quantas desses contatos aqui, ó, há duas mãos direitas, uma pegando na outra. Então, para você saber isso, você pode imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que eu vou pintar, pessoal, vamos pintar as mãos direitas de verde, tá? Ó, você percebe que essas duas meninas elas estão de costa, então a mão direita é essa e essa. Esse menino ele tá de frente, então a mão direita dele é essa. Esse aqui também tá de frente, então a mão direita dele é essa. Essa aqui tá de frente, então a mão direita é essa. Essa aqui tá de frente, então a mão direita é essa. Esse aqui tá de costa, então a mão direita dele é essa. Eu deixei de pintar alguma mão direita? Não, porque são 6 meninos, são 7 meninos e eu pintei 7 mãos. Agora eu vou pintar as mãos esquerdas, tá? Como eu já pintei as mãos direitas, você já consegue perceber quantas mãos direitas estão em contato. Em quantas posições, tá bom? Você já percebe só duas posições, então a resposta é o número 2. Mas para a gente tirar qualquer dúvida, vamos pintar as mãos esquerdas. De outra cor, claro, né? Tô pintando as mãos esquerdas agora, tá?
Pronto. Você percebe que as mãos direitas estão pintadas de verde. E aqui nós temos duas mãos direitas em contato. E aqui duas mãos direitas em contato. Que nos dá a solução duas posições. Alternativa B. Vamos agora para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte, ó. A soma da expressão abaixo. Aqui nós temos a expressão 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais. E aí até chegar no menos 98 mais 99. Qual é o resultado disso aqui tudo? Você percebe que aqui você tem a soma, aqui dentro dessa sequência, você tem a soma dos números ímpares e a subtração dos números pares, tá? Então, se você separasse os números ímpares, vamos pegar os números ímpares daqui de dentro. Você percebe que todos eles vêm acompanhados do sinal positivo, então ficaria assim, ó, retirando os números ímpares, tá? Fica 1 mais 3 mais 5 mais, aí até o 99, tá bom? Como eu tenho do 1 ao 99, eu tenho quantos números ímpares aqui? Do 1 até o 99. Você percebe que se fosse a sequência de 1 a 100, seria 100 números, mas como é de 1 a 99, só pegando os números ímpares e retirando os par, aqui nós temos 50 números, tá? Nessa sequência aqui nós temos 50 números. Agora vamos pegar os números negativos e retirar daqui, tá? Então, ó, como o 2 é negativo, vou colocar ele embaixo do 3 aqui, ó. E aí depois vem o menos 4. Aí depois o menos 6, aí sucessivamente até o menos 98, tá bom? Como esses números são os negativos de menos 2 até o 98, são números pares negativos, você percebe que aqui nós só temos 49 números. Por que, professor? Porque para ser 50 números, igual aqui, ó, de 1 a 99, teria que ter o zero aqui. Aí seria 50 números, tá? E aí, ó, a gente percebe que como ele quer o resultado dessa expressão, basta você somar, tá? Esse 1 aqui, ó, como ele não tem ninguém aqui, você imagina o zero, tá? Que aí vai dar 1 mais. Esse 3 tira o 2, fica 1. Já estou colocando o resultado, tá, gente? Aqui embaixo. 5 tiro 4, fica 1. Mais, aí reticência. 99 tiro 98, fica 1. Eu pergunto para vocês, aqui nós temos uma soma de vários elementos de número 1. Só que quantos número 1 a gente tem aqui? Ó, porque a soma de 1 mais 1 mais 1, isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes 1, tá? Porque nós temos 3 números 1, então eu posso escrever como sendo 3 vezes 1, que é 3. Então, se eu souber quantos números 1 aqui, eu escrevo essa quantidade multiplicado por 1, tá bom? Você percebe que eu falei antes que de 1 a 99 são 50 números, porque eu retirei somente os números pares, tá? Então, como aqui são 50 números, aqui você percebe que desceu igualmente a quantidade, tá? Tá bom? Então, aqui nessa sequência de baixo também tem 50 números, então é 50 vezes 1, tá? E 50 vezes 1, pessoal, é a mesma coisa de 50. Então aqui nós temos 50 números 1, que somando vai dar 50. Que bate com o item E. Vamos agora para a nossa questão 4. Nossa questão 4 diz o seguinte, ó. Um envelope lacrado contém os cartões com um único dígito. Três das seguintes afirmações são verdadeiras e a outra é falsa. Qual das seguintes deve ser necessariamente estar correto? Qual dos seguintes itens devem ser necessariamente estar correto, tá? Qual das seguintes alternativas? Pessoal, o item 1 diz o seguinte, ó, o dígito é 1. Será se isso aqui é verdadeiro ou falso? Não tem como eu saber se o dígito é 1, tá? Não tem como eu saber que o dígito não é 2. Mas você percebe que só no cartão só tem um único dígito. Então, quando ele fala que o dígito é 1, isso aqui é verdadeiro ou falso, tá bom? Isso aqui eu sei que vai ser verdadeiro ou falso. A mesma coisa é com o item 3, ó. O dígito pode ser o 3? Pode. Então isso aqui é verdadeiro ou falso, tá bom? Como ele diz que três das afirmações são verdadeiras e outra é falso. Então aqui dessas 4 afirmações só tem uma que é falsa.
Essas aqui, ó, eu sei que é verdadeira ou falsa. Uma dessas duas tem que ser a falsa, tá? Tá bom? Porque o dígito é 1, então quer dizer que o dígito não é 3. Então essa aqui seria a falsa. Se essa aqui for a verdadeira, essa aqui vai ser a falsa. Então eu sei que uma dessas duas tem que ser a falsa, tá bom? Se uma dessas duas tem que ser a falsa e somente uma dos itens é falso, quer dizer que o item 3 é verdade. Tá bom? O item 2 aqui, perdão. O item 4 também é verdade. Por que, professor, que esses dois itens é verdade? Porque, pessoal, se o dígito é 1, quer dizer que o dígito não é 3, então essa seria a falsa. Se o dígito é 3, quer dizer que o dígito não é 1, essa seria a falsa. Então, a única que pode ser falsa é o item 1 ou o item 3. Então, eu posso dizer que o item 2 e 4 é verdadeiro, tá? Tá bom? Então, vamos às afirmações. O item A é verdade? Pode ser que sim, tá? Mas não necessariamente, tá bom? Ele quer. Qual dos itens deve ser necessariamente correto? O item 1 é falso? Ele pode ser verdadeiro ou falso, então até aí tudo bem. O item 2 é verdade? Pessoal, o item 2 é verdade? Sim, é verdade. Letra D. O item 3 é verdade? O item 3 pode ser verdadeiro ou falso, tá? Até aí não é necessariamente, tá? O item E. 4 é falso. Pessoal, 4 ele é verdade, tá bom? Então, necessariamente, o item 2 e o item 4 tem que ser verdade. E aí, como ele só trouxe o item 2 sendo verdade e o item 4 como falso, então a nossa alternativa, que está necessariamente certo, é o item 2, que é verdade, tá? Que é o item C, tá bom? Essa aqui é uma questãozinha confusa. Se você não compreendeu, eu peço que você pause o vídeo, volte novamente e tente entender, tá? Porque as únicas afirmações que pode ser verdadeiro ou falso é o item 1 e o item 3, tá? O item 2 aqui, esse aqui é verdade, tá? O dígito não é 2, tá bom? E o item 4, o dígito também não é 4, é verdade, tá? Por que, que o dígito não, que está escondido lá no cartão não pode ser o 2 e o 4? Porque dois itens já colocou que pode ser o item 1 e o item 3, então só pode ser um desses dois. Se for o item 1 que está no cartão, quer dizer que essa 3 aqui seria a falsa, se essa aqui for verdadeira, tá? Agora, se essa aqui, o item 3 for verdadeira, quer dizer que o item 1 é falso. Então, só sobrou que o item 2 e o item 4 é verdade. E aí traz que o item 2 é verdade somente a letra C, tá bom? Vamos agora para a questão 5. Questão 5 diz o seguinte, ó. Cada um dos 3 círculos na figura ao lado é tangente externamente aos outros, 2. E cada lado do triângulo é tangente a 2 dos círculos. Se cada círculo tem raio 3, ele colocou aqui, ó, que cada círculo tem raio 3. Então, o perímetro, ele quer saber o perímetro do triângulo é. Pessoal, o perímetro nada mais é que a soma dos lados. Então, ele quer que você some os lados do triângulo, pessoal. Só que ele só deu o valor do raio do círculo. E aí complicou, né? Como é que eu vou descobrir o valor desse lado? Desse lado todinho aqui, ó. Se eu só tenho o valor do raio. Uma coisa é certa, pessoal. Esse aqui é um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Você percebe que, como as 3 circunferências estão escritas nele, então, pessoal, você percebe que esse espaço aqui, ó, é do tamanho desse, que é do tamanho desse, tá bom? Então, isso aqui nós temos um triângulo equilátero. E você só precisa saber quanto é que mede um dos lados, porque os outros vão ser iguais, tá bom? Então vamos lá tentar descobrir o valor desse lado aqui, ó. Pessoal, o primeiro passo é você traçar os raios. Imagine um raio, esse aqui seja um dos raios e esse aqui o outro. Quando você faz isso, você percebe que se você traçar mais uma vez aqui também, ó, você percebe que desse lado, ó, forma um quadrado, tá bom? Então você traçando esse raio aqui e esse aqui, ó, forma um retângulo aqui. Esse retângulo nada mais é do que o lado dele, nada mais é do que dois raios aqui, ó,
de comprimento, ele é 2 raios. Ó. É o raio desse círculo mais o raio desse outro círculo, que são iguais. Então aqui desse lado aqui nós temos um raio mais raio. A largura desse retângulo é somente o raio. Tá bom? Então já sei que daqui para cá é 2 raios. Mas o raio mede quanto? A questão falou que o raio mede 3, então aqui é 2 vezes 3. Então é 3 mais 3, tá, gente? Aqui, ó, é 3 e aqui é 3. Então esse lado aqui é 6. Lógico, esse aqui também vai ser 6, tá? E aí, quanto é que mede esse pedaço aqui? Eu sei que esse pedaço aqui, ele é esse mesmo aqui, ó. Tá bom? Porque o triângulo é equilátero, tá? Então, vamos traçar aqui também. Então, como é que eu vou descobrir esse pedaço, pessoal? Esse pedacinho você descobre da seguinte maneira, ó. Se você imaginar esse lado se prolongando até aqui, e imaginar um triângulo equilátero pequenininho aqui, ó. Vou desenhar melhor aqui para vocês verem. Pronto. Esse pedaço aqui, ó, que eu vou traçar de branco, é nada mais do que a altura. E esse lado aqui é 3, tá? Você percebe que esse lado aqui é 3. E esse lado aqui é quanto, pessoal? Como esse lado aqui é 3, então você percebe que esse lado aqui é 6, tá? Então esse triângulo é um triângulo, esse triângulo vermelho que eu acabei de colocar é um triângulo 6, é um triângulo equilátero de lado 6, ou seja, esse lado é 6, esse aqui também é 6 e esse aqui também é 6, porque aqui é 3 mais 3, tá? Mas eu só preciso estudar somente esse triângulo aqui, ó, que forma um triângulo retângulo, e assim a gente descobre o valor dessa altura, tá bom? Então, vamos trazer esse mesmo triângulo bem para cá para a gente trabalhar para descobrir o valor da altura, tá? Essa altura aqui, ó, eu vou colocar ela aqui. Esse lado aqui, ele é 3, eu vou colocar aqui. E esse lado aqui é 6, eu vou colocar aqui. Você percebe que aqui é um triângulo retângulo, tá? Porque quando eu traçar a altura de um triângulo equilátero, eu tenho dois triângulos retângulos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, você descobre o valor do H. Porque eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 6 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais 3 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Vou colocar aqui de branco. Esse aqui fica 36. Que é igual a altura ao quadrado mais 3 ao quadrado é 9. Tá bom? Que é o quadrado. Só que eu quero o valor da altura. Então eu deixo a altura de um lado. Quem está mais ela é o 9. O 9 passa para o lado do 36. O 9 está positivo, passa negativo. Ele vem para cá negativo, tá? Então aqui fica 36. O 9 vem para cá, então vem negativo. Então a altura ao quadrado vai ser igual a 36 menos 9. Quando eu faço 36 menos 9, dá 27, tá bom? Então o valor da altura vai ser a raiz quadrada de 27, tá? Por que raiz positiva? Porque eu estou trabalhando com valores de lados. Não existe lados negativos, então aqui eu não preciso colocar mais ou menos, tá bom? Qual é a raiz quadrada de 27? Como eu sei, observação, como eu sei que a raiz de 27, e eu sei que 27 é 3 vezes 9, então a raiz de 27 é a mesma coisa de raiz de 3 vezes 9. E como a raiz de 3 não é exata, mas a raiz de 9 é exata, então eu calculo só a raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Então isso aqui, o 9, eu calculo a raiz, sai para fora, tá? E fica somente o 3 dentro da raiz. Tá bom? Então a raiz de 27 é a mesma coisa de raiz de 3 vezes 3. Tá bom? Porque 27 é 3 vezes 9 e o 9, a raiz quadrada de 9 é 3, ele sai para fora, tá? E aí fica somente esse 3, tá? Então, aqui ó, a altura vai ser 3 raiz de 3. Tá bom? Então a gente descobriu o valor da altura, que é 3 raiz de 3. Então, eu vou apagar aqui, ó. E colocar desse lado aqui 3 raiz de 3. Você percebe que esse lado é o mesmo tamanho. Também é 3 raiz de 3, tá? E aí, ó. Aqui, como eu falei antes, ó. Esse lado aqui é o mesmo desse lado. O mesmo valor, que é o mesmo desse. Então, eu pego esse lado e multiplico por 3, tá? Então, o perímetro, como é a soma de todos os lados,
O perímetro eu vou colocar aqui embaixo, tá? Como o perímetro é a soma de todos os lados, vou apagar aqui para a gente colocar tudo. Vai ser 3 raiz de 3 mais 6 mais 3 raiz de 3. Essa é a soma do primeiro lado. Como eu vou somar tudo, isso aqui é a mesma coisa disso aqui multiplicado por 3, que são 3 lados, tá bom? Não precisa eu pegar e somar tudo, tá? Eu vou perder muito tempo com isso. Precisa só eu somar isso aqui, ó. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, eu vou somar esse, que é semelhante com esse, tá? Então eu vou somar esses dois. Isso aqui dá 6 raiz de 3, porque 3 mais 3 é 6, tá bom? Então dá 6 raiz de 3, mais 6, isso tudo vezes 3. Como isso aqui, ó, é só o valor dessa soma aqui, ó, dá 6 raiz de 3 mais 6. Como eu vou somar ele 3 vezes, por isso que eu estou multiplicando por 3. Então vou ficar 3 vezes esse, que vai dar 18 raiz de 3, mais 3 vezes 6, ó. Isso aqui multiplicou esse, agora vem e multiplica esse, tá bom? 3 vezes 6, 18. Pronto, essa aqui é a nossa solução. Você vai para as alternativas e vê que não está nessa ordem, mas a ordem da soma não altera o resultado. Então pode ser dessa maneira, como também pode o 18 vir primeiro, tá? E o 18 raiz de 3 vir depois, que bate com o item D. Então o item D é a nossa solução. Vamos agora para a questão 6. A questão 6 diz a soma dos primeiros 80 inteiros ímpares positivos subtraídos da soma dos primeiros 80 inteiros ou 80 inteiros pares positivos. O que é que quer dizer isso? Pessoal, você quer dizer o quê? Que eu vou ter a soma dos 80 inteiros pares positivos e vou subtrair a soma dos 80 inteiros ímpares positivos, tá? Então, aqui ó, eu vou ter a soma dos 80 pares menos a soma dos 80 ímpares. É mais ou menos isso, tá? 80 inteiros pares, a soma deles, menos a soma dos 80 inteiros ímpares. Resumindo, a gente vai primeiro encontrar a soma de cada um, tá bom? Tem várias maneiras. Tem várias maneiras de você encontrar o resultado dessa soma. Você pode utilizar PA nas duas somas, tá? Porque a soma dos inteiros ímpares é um PA de razão 1 e a soma dos inteiros pares é uma PA de razão 2. Você pode utilizar a soma da PA tanto na primeira sequência como na segunda e depois só subtrair que você encontrar a resposta. Como também você pode imaginar os números. Por exemplo, a soma dos inteiros pares positivos, tá? Como ele quer pares positivos, eu não posso incluir o zero, porque o zero é um elemento neutro. Então, os pares serão esses, ó. 0, 0 não, iniciando no 2, tá? De 2 em 2, ó. 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Esses são os números pares. Só que ele quer os 80 primeiros, né? Então, seria até os 160. Por quê? Porque 2 vezes 80 é 160. Tá bom? Então, números pares, os 80 primeiros números pares é até os 160, tá? Os 80 primeiros números ímpares é 2 vezes 80 menos 1, porque a fórmula do número ímpar é 2 vezes constante menos 1, tá bom? Então, como eu quero os 80 primeiros ímpares, vai ser 2 vezes 80 menos 1, que vai dar 159. Os 80 primeiros ímpares é do 1 até o 159. Os 80 primeiros pares é do 2 até o 60, tá? Então a gente vai fazer isso. Só que ele quer a soma, ele não quer a sequência. Então isso aqui, ó, eu vou aplicar a soma. Tá bom? Então vamos lá, vai ser 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais até o 160. Isso, a soma dos pares subtraindo a soma dos ímpares. Então menos os ímpares. Quais são os ímpares? 1, 3, 5, 7, mais até o 159, que a gente acabou de ver. Se a gente subtrair, se a gente somar isso aqui tudo, a gente vai encontrar um número grande. Você pode utilizar, para encontrar essa soma, você pode utilizar a soma de uma PA, que é dado pela seguinte fórmula: A1 mais AN vezes N dividido por 2. Se você utilizar isso aqui, você encontra a soma, tanto da primeira sequência como da segunda, tá bom? Mas
eu não preciso utilizar a soma de uma PA, tá? Eu só preciso, como eu sei que as sequências aqui são bem próximas, só preciso retirar dos elementos, ó. Se eu tenho 2 e menos 1, eu vou ficar com quanto? Eu vou aplicar a soma aqui, ó, a subtração, tá? Que ele não quer subtraindo. Então vamos subtrair, ó. Eu tenho a primeira sequência menos a segunda. Então, ó, 2 menos 1 é 1. 4 menos 3 é 1. 6 menos 5 também é 1. 8 menos 7 é 1. E assim sucessivamente vai dar sempre 1. E 160 menos 159 é 1. Então, pessoal, o resultado disso aqui, ó, desse sistemazinho aqui, ó, da subtração desse sistema, é 1 mais 1 mais 1 até... Aí tem infinitas casas e 1. Só que quantos elementos 1 eu tenho aqui? Como eles são 80 inteiros pares e 80 inteiros ímpares, quer dizer que eu tenho 80 números 1. Então isso aqui é 80 vezes 1, que vai dar 80, que bate com o nosso item E. Tá bem? É isso que eu queria dizer. Professor, mas por que não é o números ímpares primeiro e depois o par? Já que ele diz que é a soma dos 80 ímpares subtraída da soma dos 80 pares. Ó, porque ele diz não menos a soma dos 80 pares. Ele diz que a soma dos 80 ímpares subtraído da soma dos 80 pares. Então, primeiro eu tenho que fazer a soma dos 80 pares, tá? Primeiro eu tenho que fazer a soma dos pares. E depois subtrair os ímpares, tá? Porque se eu colocasse ao contrário, isso aqui ia ficar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que ia dar menos 80, tá bom? Então, a interpretação correta é subtrair da soma. Esse daqui, ó, faz toda a diferença, tá? Então, eu vou pegar os números ímpares, a soma dos números ímpares, e subtrair da soma dos números pares. Então, tá aqui a soma dos números pares e subtrair os números ímpares. Esse daqui faz toda a diferença. Agora, se ele tivesse colocado a soma dos primeiros números ímpares subtraindo a soma dos primeiros números pares, aí ficaria ao contrário, ficaria essa linha aqui em cima e essa sequência aqui embaixo, tá? Mas ele, como esse dar aparece, faz toda a diferença, tá? Tá bom? Agora, se fosse um A, aí essa sequência aqui ia para cima e essa aqui vinha para baixo, tá bom? E é isso, pessoal. Agora vamos resolver a questão 7. Pessoal, vamos agora para a questão 7. Ela é uma questão que envolve tanto o nível 1 como o 2 e o 3. É uma questão de nível médio, tá? Que sempre cai uma questão desse tipo em todas as provas. Uma questão que vai estar tanto na prova do nível 1 como na prova do nível 2 e 3, tá bom? Vamos lá. Ao longo de uma estrada existem 5 cidades. Olha lá só, são 5 cidades, tá, pessoal? A cidade A, B, C, D e E. A distância da cidade A a D é 6 km. A distância da cidade A até E é 16 km. De D até E é 22 km. De D até C é 6 km. E de A até B é 16 km. Todas as distâncias foram medidas ao longo da estrada. A ordem correta em que as cidades estão localizadas ao longo da estrada é... Pessoal, qual é a ordem? Pessoal, aqui tanto tem a ordem da ida, tá, pessoal, como a ordem da volta. Em cada uma das alternativas, você percebe. Tá bom? Então, pessoal, qual é a ordem correta? Para descobrir, você imagina que aqui seja a estrada, tá bom? E eu vou colocar uns pontinhos para indicar as cidades. Então, aqui vai ser cidade, aqui a outra cidade. Vou colocar não muito distante, tá, gente? Pronto. Vou iniciar tentando imaginar que a cidade A... Ó, quando ele diz a distância de A até D é 6 km, vamos imaginar que a cidade A é aqui e a cidade D é aqui. Quando você faz isso, você imagina 6 km aqui. Mas quando você chega aqui, ó, de A até E é 16 km. Então vamos imaginar que A é aqui. E aí, como aqui já tem 6, para 16 falta 10. Vamos imaginar dessa maneira. De D até E
é 22 km. Olha só, gente. De D até E é 22 km. Só que aqui nós imaginamos que é 10 km de D até E. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que o valor do D, ele não pode ficar entre A e E, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? É que a cidade D, ela tem que ficar do lado esquerdo da cidade A. Então, vou colocar a cidade D aqui. Tá bom? E como eu fiz isso, eu vou apagar esse último cidadezinha que eu fiz aqui. Pronto. Com isso a gente descobriu que a cidade D não pode ficar entre A e E. Porque da cidade D até a cidade E são 22 km. E aqui só tá dando 10, tá? Então vamos de novo agora. Vamos lá. Da cidade A até a cidade D é 6 km. Então esse lado aqui, ó, ficou 6 km. Da cidade A até a cidade E são 16. Então, da cidade A até a cidade E, daqui para cá, são 16 km. Até aí tudo bem? Tudo. Da cidade D até a cidade E são 22 km. Se aqui de A até E são 16, com mais esses 6, então dá 20, realmente dá 22. Daqui para cá, ó, da cidade D até a cidade E são 22 km. Até aí tudo bem. Da cidade D até a cidade C são 6 km. Então, da cidade D até a cidade C são 6 km. Então, você percebe que a cidade C não pode ficar em cima da cidade A. Então, eu vou colocar a cidade C para esse lado, tá? Então, a cidade C vai ficar aqui, ó. E de D até C são 6 km. Tá aqui, 6 km daqui para cá. De A até B é 16 km. Só que a gente já viu que de A até E são 16 km. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que eu não posso colocar a cidade B aqui também. Tá bom? Então, a cidade B vai ficar para este lado. Então, a cidade B fica aqui, ó. Só que aqui já tem 6, com mais 6 km faz 12. Então, até aqui só aumenta 2 km. Ou 4 km. Para 16 km aumenta 4. Isso aqui não quer dizer nada. Eu quero saber que da cidade A até a cidade B tem que dar 16 km. E se você colocar a cidade B para esse lado, a cidade B ia ficar em cima da cidade A e não pode, tá? Todas as distâncias foram medidas ao longo da estrada. A ordem correta em que as cidades estão localizadas ao longo da estrada é... Então, pessoal, a ordem correta é essa, ó. Se você vier desse lado, você vai encontrar as cidades B, C, D, A e E, tá bom? Agora, se você imaginar... Você iniciando desse lado, você vai encontrar E, A, D, C e B. Qual a alternativa que bate com essa ordem aqui? Tanto você indo da direita para a esquerda, como você voltando de lá para cá. É uma estrada, tá? Então, pessoal, se você ir da esquerda para a direita, você vai encontrar B, C, D, A e E. B, C, D, A e E. E se você vier de lá para cá, você vai encontrar E, A, D, C, B. E. Ó, só que aqui não é um E. Opa, tá aqui, ó. E, A, D, C, B. Então bateu com o item A, tá? Você percebe que nenhum outro vai bater a mesma sequência, ó, porque a letra C nós temos E, A, D e aí botou B primeiro, só que o B não é primeiro, o primeiro é o C, tá? Tá bom? Então já não bateu. Então realmente é a letra A, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso quinto simulado, tá? Quem ainda não foi inscrito no canal, peço que se inscreva. Não deixe de participar do nosso grupo de preparação, tá bem? O link vai ficar na descrição dessa aula. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado pela presença.